A Igreja Ortodoxa, que basicamente significa Igreja da Opinião Correta ou Igreja da Glória Verdadeira, como traduzido pelos eslavos, é uma comunhão de igrejas cristãs autocéfalas, herdeiras da cristandade do Império Bizantino, que reconhece o primado de honra do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla desde que a sede de Constantinopla e Roma deixaram de comungar, resultando na Grande Cisma. Reivindica ser a mesma instituição anunciada por Jesus, considerando seus líderes sucessores dos apóstolos. Desde então, os ortodoxos não reconhecem a primazia papal, a cláusula filioque, e não aceitam muitos dos dogmas proclamados pela Igreja Católica Romana em séculos recentes, tais como a Imaculada Conceição e a infabilidade papal. Também não consideravam válidos os sacramentos ministrados por outras confissões cristãs e, em geral, têm uma história hagiográfica à parte do catolicismo romano. No seu conjunto, a Igreja Ortodoxa é a segunda maior confissão cristã e também a segunda maior instituição religiosa do mundo, contando ao todo com aproximadamente 250 milhões de fiéis, concentrados sobretudo nos países da Europa Oriental. A Igreja Ortodoxa surgiu a partir de diferenças teológicas e políticas entre os cristãos do Oriente e do Ocidente que culminaram no cisma de 1054. Se desenvolveu no Império Bizantino e se espalhou pelos países da Europa Oriental e da Rússia. O Ocidente e o Oriente disputavam questões teológicas como a supremacia do bispo de Roma sobre o clero, a questão da veneração de imagens e a procedência do Espírito Santo. A partir de então, o cristianismo passa a se constituir em dois grandes grupos: a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla, atual Istambul. A Igreja Ortodoxa é formada pela comunhão plena de 14 jurisdições eclesiásticas autocéfalas, mais a Igreja Ortodoxa na América, apenas parcialmente reconhecida, que professam a mesma fé e, com algumas variantes culturais, praticam basicamente os mesmos ritos. O chefe espiritual das igrejas ortodoxas é o Patriarca de Constantinopla, embora este seja um título mais honorífico, uma vez que os patriarcas de cada uma dessas igrejas são independentes. Desta forma, diz-se que o Patriarca de Constantinopla é o primeiro entre iguais. A maior parte das igrejas ortodoxas usa o rito bizantino. Para os ortodoxos, o chefe único e líder da igreja, e sem intermediários, representantes ou legatários, é o próprio Jesus. A autoridade suprema na Igreja Ortodoxa é o Santo Sínodo, que se compõe de todos os patriarcas-chefes das igrejas autocéfalas e dos arcebispos primazes das igrejas autônomas, que se reúnem por chamada do Patriarca Ecumênico de Constantinopla. A autoridade suprema regional em todos os patriarcados autocéfalos e igrejas ortodoxas autônomas é da competência do Santo Sínodo local. Uma igreja autocéfala possui o direito a resolver todos os seus problemas internos com base na sua própria autoridade, tendo também o direito de remover qualquer dos seus bispos, incluindo o próprio patriarca, arcebispo ou metropolita que presida na igreja. Até o século XVII, havia consideráveis diferenças entre os ritos eslavos e os bizantinos, mas reformas do patriarca Nicôn de Moscou diminuíram tal variedade, aproximando drasticamente o uso pela Igreja Ortodoxa Russa daquele encontrado em livros litúrgicos de procedência constantinopolitana, gerando recensão crescentemente introduzida em outras igrejas eslavas, em decorrência da influência russa sobre ortodoxos sob jugo otomano. Esta medida, contudo, não privou a Igreja Ortodoxa de sua diversidade litúrgica original. A Igreja Ortodoxa Georgiana, por exemplo, preserva alguns traços de suas práticas anteriores à introdução do rito bizantino no país, como formas particulares de iconografia e canto polifônico, crescentemente reforçadas por esta Igreja como forma de reafirmação nacional. A instituição dos Ednovere, velhos crentes admitidos na Igreja Russa Oficial a partir do século XVIII, reintroduziu as práticas pré-niconianas na Igreja. Ainda, o fenômeno da ortodoxia de rito ocidental, a partir do século XIX, reabriu as portas para diversos ritos romanos adaptados, estes não praticados por ortodoxos desde o fim do mosteiro de Amalfion. No século XIII, reduto beneditino no Monte Athos.
O ano litúrgico ortodoxo, pelas particularidades de seus desenvolvimentos locais e por escolhas, por vezes arbitrárias, de inclusão, tem uma forma geral rígida, mas com grande variedade de detalhes em cada recensão. Sem chegarem a acordo, Papa Leão IX, de 1002 a 1054, e o Patriarca Miguel I Cerulário, de 1000 a 1059, se excomungaram mutuamente. A Igreja Ortodoxa, que basicamente significa Igreja de Opinião Correta ou Igreja da Glória Verdadeira, como traduzido pelos eslavos, é uma comunhão de igrejas cristãs autocéfalas herdeiras da cristandade do Império Bizantino, que reconhece o primado de honra do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, desde que a sede de Constantinopla e Roma deixaram de comungar, resultando no grande cisma. Reivindica ser a mesma instituição anunciada por Jesus, considerando seus líderes sucessores dos apóstolos. A maior parte dos fiéis estão localizados em territórios da Europa Oriental, sendo grande parte deles na Rússia e também na Europa Ocidental, na cidade de Istambul, Turquia. Além disso, a Igreja Ortodoxa é presente no Brasil tanto por imigrantes e seus descendentes, quanto por comunidades inteiras de brasileiros convertidos. A primeira divina liturgia do país da qual se tem registro foi celebrada em 1897, com a primeira paróquia, a Igreja da Anunciação a Nossa Senhora, construída em São Paulo em 1904 pela comunidade sírio-libanesa e presidida pelo arquimandrita Silvestres a seguir, como vicariato patriarcal da Igreja de Antioquia, emergindo da mesma comunidade.